Afinal, adolescente precisa ou não de rotina? Bom, pessoal, prazer falar com vocês. Sou Rafael Sami, sou coordenador de formação do Colégio Mirante, sou preceptor de famílias, de jovens, de crianças e também sou professor de geografia. Aqui no YouTube e no Instagram desenvolvo um trabalho voltado para o cultivo da virtude da ordem, da vida de estudos, ajudando as famílias a buscarem a boa cultura e as crianças, os adolescentes a viverem uma vida que vale realmente a pena, uma vida saborosa, virtuosa, pautada nos valores e, claro, nas virtudes humanas. Hoje nós vamos conversar sobre a rotina para os adolescentes. Adolescente precisa de rotina? Como construir um cronograma para o meu filho? Eu preciso determinar horários? Eu preciso engessar a vida do meu filho? Como fazer? Antes, meus caros, é importante que a gente converse um pouco sobre a adolescência em si. Eu pretendo trazer um vídeo aqui para o canal falando somente sobre isso, mas vamos dar aqui uma pincelada geral. Muitos pais têm medo desse período. Muitos pais sentem um certo temor. Meu Deus, o meu filho agora é adolescente. Meu filho agora chegou na aborrecência, vai ficar rebelde, vai responder, não vai mais me ter como uma única referência. Enfim, dentre tantas outras coisas que no dia a dia nós vamos escutando. Ora, a adolescência, assim como qualquer outra fase na vida, tem as suas limitações, tem os seus desafios, mas tem também as suas bênçãos. O adolescente ele é cheio de desejo de viver. O adolescente ele está se entendendo, ele está se situando no mundo, está discernindo sua vocação, está buscando compreender para que ele foi criado. E claro, precisa da nossa orientação, precisa de um adulto para que lhe aponte um caminho. Às vezes pode até parecer que os adolescentes não gostam, né, de carinho, de afeto, mas a verdade é que eles querem muito, sim, a nossa atenção e a nossa presença que os tempera. A nossa presença que vai orientando os seus passos. A nossa presença que serve para eles como critérios, modelo, enfim, aquilo que nós buscamos, referências de fato. Daí a importância da nossa coerência de vida, enquanto pais, enquanto professores, mentores, tutores, etc. Bom, chegamos então à pauta da rotina. Adolescente precisa ou não de rotina? Vamos direto a esse assunto. É verdade que em qualquer fase da nossa vida nós precisamos de rotina. Então na adolescência não é diferente. Sim, adolescente precisa de cronograma. Adolescente precisa de horário. Até porque é muito comum nessa fase nós vermos que alguns jovens buscam a lei do menor esforço, ou seja, a preguiça. Vão caindo na morosidade. É fato que o seu corpo está passando por muitas transformações e isso gera verdadeiramente um cansaço nos adolescentes. Existe aqui um quesito, existe aqui um fator que ele verdadeiramente é hormonal, é fisiológico e nós precisamos ter essa atenção. Mas nós não podemos nos paralisar nisso. Apesar da dimensão hormonal, apesar da dimensão fisiológica, o adolescente precisa ser treinado e fortalecido na sua vontade. Precisa aprender a fazer o que precisa ser feito. Na verdade, era para aprender isso desde a mais terna infância, por meio da virtude da ordem material. Sujou, lavou, bagunçou, arrumou, brincou, guardou. Tem um vídeo aqui no canal falando apenas sobre isso, o guarda-roupa e a agenda, a virtude da ordem material e a virtude da ordem temporal. Depois eu sugiro que você assista. Então, na infância é importante que nós eduquemos os nossos filhos para essa dinâmica da higiene, dos bons hábitos, da organização material, do cuidado com a mochila, com o caderno, porque senão, ao chegar na adolescência sem esses estímulos, ele vai ter muita dificuldade de conseguir engrenar na sua vida a virtude da ordem em outros elementos que aqui já exigem um pouco mais de complexidade, como, por exemplo, um cronograma de estudos para o vestibular, a autonomia de chegar em casa após a aula, almoçar, descansar e sentar para estudar, debruçar-se diante dos livros e ali se detendo e aprendendo, tirando as dúvidas com os professores, ter uma proatividade, ter uma intensidade de vida. Então acredito que cabe a nós, pais e professores, ajudar os nossos jovens, ajudar os nossos adolescentes a saírem da inércia. São João Bosco falava, é isso que faz bem aos jovens, oração, estudo e trabalho. Oração, estudo e trabalho, tá certo? Ah, professor, mas o meu filho ele tem 15 anos, ele não está no Jovem Aprendiz, ele não tem carteira assinada.
mas ele pode trabalhar na sua casa, ele pode ter encargos, ele pode ficar responsável por arrumar o quarto, por lavar o banheiro, por no final de semana ir com você ao mercado, sair com o pai para ir à oficina. Tem que ser colocado num movimento, tem que sair da inércia. Quanto ao estudo, essa é a principal obrigação de um adolescente, de um jovem. Por isso que nós precisamos também ter muito cuidado com o excesso de atividades extras. Ah, o meu filho ele faz tal coisa, depois ele vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Mas sabe o que é, professor? É porque eu trabalho muito. E aí, como eu não fico em casa com o meu filho, eu matriculo ele em várias atividades extras. Muito cuidado, muito cuidado. O adolescente ele precisa de tempo de qualidade em casa para ler, para estudar, para ruminar, para descansar, para conviver com a família. Ah, professor, mas se ele ficar em casa sozinho muito tempo, ele vai passar o dia no celular. Quem foi que deu o celular para ele? Provavelmente foi você, pai, mãe que me assiste. Então, essa é uma luta que você vai precisar resolver. Toda retirada exige uma substituição. E quanto aos adolescentes, é muito importante que nós tenhamos mais tempo de formação do que de correção. Nós precisamos formar bem os nossos filhos, formá-los muito, gastar tempo com eles, conversar com eles, demorar diante deles. Eu sei que às vezes pode não parecer, porque tem alguns adolescentes que têm uma feição, um jeito, parece meio antipático, mas eles não são. Eles precisam, eles querem a sua atenção, querem a sua presença. Então detenham-se diante dos filhos de vocês, diante dos vossos filhos, gastem tempo com eles e formem-nos. Formação, formação, formação. Orientação, orientação, orientação. Diálogo, diálogo, diálogo. Companhia, presença, presença. E no momento oportuno, correção. Correção, firmeza, exigência. Adolescente precisa ser exigido. Não passe a mão no seu filho, mas também não seja um tirano. Por outro lado, não deixe de passar a mão e se torne um banana. Aqui é uma justa medida de carinho e firmeza. Sempre carinho e firmeza, carinho e firmeza. Essas duas palavras nunca podem sair da mente e do coração de nós que somos pais. Tá certo? Bom, então, sobre a rotina em aspectos mais práticos, aqui a gente já conseguiu pincelar algumas coisas. Como eu já respondi, sim, adolescente precisa de rotina. E nós podemos começar definindo horários básicos. Horário para dormir, horário para acordar, horário para para as refeições. Café da manhã, lanche, no caso na escola, provavelmente, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. É importante que tenha pelo menos o horário fixo para o almoço ou para o jantar. Alguma refeição que vocês consigam fazer em família. Afinal, boas coisas acontecem à mesa. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre isso também, sobre a importância da família estar em volta da mesa e os benefícios que isso traz para a vida familiar como um todo. Então, horário para dormir, horário para acordar e horário para almoçar. E a partir disso, nós vamos definindo outras coisas. Quais são os dias que esse adolescente vai à igreja? Se for uma família católica, vai à missa aos domingos? Qual missa? Qual paróquia? Qual horário? Somente aos domingos? Ou vai incluir ali uma missa em outros dias também em família? Outra coisa, no dia a dia desse adolescente, tem tempo para oração? Seu filho tem a virtude da piedade? Ele reza em casa? Reza antes de dormir, reza ao acordar, reza antes das refeições? Tem o hábito de rezar um terço, de repente, no caminho para a escola? Dentro da rotina, veja algum horário e consagre esse horário à oração. Se não der a oração familiar, mas pelo menos alguma prática de piedade que ele possa fazer, que esteja, claro, ao alcance da sua circunstância e realidade. Em seguida, tempo para o estudo. Se o seu filho não faz nenhuma atividade extra à tarde, e ele estuda de manhã, por exemplo, ao chegar em casa, almoço, descanso, higiene pessoal, estudo. 1h30, 2 horas de estudo, 2 horas e meia, com pausa ali dentro da sessão. O importante é consagrar um horário para estudar. Todos os dias, de 15 às 17. Todos os dias, de 16 às 18. Todos os dias, de 14 às 16. Estudo. Além do estudo, leitura. Livros. Livros de literatura, livros de teologia, de filosofia, por que não? Romances, bons romances. Bons livros. Livros que eduquem o caráter, livros que eduquem nas virtudes,
livros que ampliem o vocabulário, que verbalizem o pensamento. Toda retirada exige uma substituição. Se você quer que o seu filho saia do excesso de telas, você precisa dar a ele alternativas. Agora sim, se durante toda a infância não teve nenhum desses estímulos, rotina, leitura, trabalho bem feito, encargos, desculpa lhe dizer, a sua luta vai ser maior. A sua luta vai ser mais árdua, vai ser mais difícil agora, mas é possível. É possível. Se pai e mãe estiverem juntos, bons professores, uma boa escola. E claro, se você também não tiver essa estrutura toda, é possível. Vai ser mais difícil, mas é possível. Tá certo? Então, horário para dormir, para acordar, para almoçar, horário para estudar, horário para rezar. E claro, horário para o descanso, horário para as atividades extras, horário para a família, tempo para a família. Retorno mais uma vez. Tentem fazer pelo menos uma refeição juntos por dia. Isso é muito importante. Se não der no café, tenta no almoço. Se não der no almoço, tenta no jantar. Se não der no jantar, tenta na ceia. Tá certo? Com relação aos eletrônicos, pelo menos uma hora antes de dormir, já não tem mais que ter nenhum eletrônico ligado. Nem TV, nem celular, nem computador, nem videogame, só atrapalha o sono. Atrapalha o sono reparador. Sem um sono reparador, o adolescente é profundamente prejudicado na dinâmica escolar, profundamente prejudicado no aprendizado, profundamente prejudicado na formação e educação do caráter. Então, muita atenção a isso. Tá certo? Quanto ao cronograma de estudos, nós podemos deixar isso para um outro vídeo. Eu espero que, com isso aqui que nós conversamos, você consiga traçar um caminho, um itinerário para o seu filho. Caso você venha a desejar a minha ajuda, o meu auxílio dentro desse caminho, eu tenho um trabalho que faz exatamente isso. Eu sento com os jovens na mentoria e ajudo eles a montarem uma rotina pessoal, um cronograma de estudos, ensino a virtude da ordem, apresento alguns caminhos para a produtividade, ensino a estudar sozinho, enfim, dentre tantas outras coisas. Caso você tenha interesse nesse meu serviço, você pode ler a carta aberta que está aqui no link da descrição, tá certo? Será uma grande alegria para mim ajudar você e a sua família neste itinerário em busca da formação integral dos nossos filhos. Lembre-se, adolescente precisa de rotina, adolescente precisa de presença e adolescente precisa de muito amor. Não tenha medo de exercer a sua paternidade, a sua maternidade com carinho, mas também com firmeza, com delicadeza e com exigência. Nossos filhos precisam disso e lá na frente nos agradecerão. Deus abençoe. Shalom.